Aula 24.1. Conteúdo: condição de alinhamento de 3 pontos. Habilidade: relacionar a determinação do ponto de interseção de 2 ou mais retas com a resolução de um sistema de equações com 2 incógnitas. Descritor 9. Analisar matematicamente um alinhamento de pontos em um plano. Olá, estamos de volta aí no momento Saber Mais, um momento para adicionarmos informações. E vamos lá, vamos primeiro para a curiosidade do dia. Já ouviram o seguinte ditado na matemática: a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Pois é, isso se deve ao fato de que quanto menos curvas fazemos para chegar a um determinado local, menor será o caminho. Parece bastante óbvio, mas vejamos o que a matemática tem a nos dizer. Então nós temos aí 2 provocações, 2 imagens interessantes. Eu deixo voltar a imagem. Por exemplo, no futebol, nós temos aí na imagem de cima um treinamento, onde os jogadores estão alinhados, e aí nós temos pelo menos 3. Para determinar o alinhamento de uma reta, nós precisamos pelo menos de 3. E na imagem abaixo nós temos aí jogadores não alinhados, tá? E nós temos agora a condição de alinhamento. Essa condição de alinhamento de 3 pontos, ou seja, para determinar que uma reta esteja alinhada realmente, eu preciso de pelo menos, preciso de 3 pontos, pelo menos 3 pontos. Então, o que determina que é uma reta realmente, que nós tenhamos uma reta, é essa questão aí de 3 pontos. Aí, graficamente, nós estamos observando esse gráfico, e nós temos aí 3 pontos, ponto A, B e C. E o nosso objetivo é justamente mostrar, olha, a condição de alinhamento de 3 pontos. Como 3 pontos estão alinhados no plano cartesiano. Graficamente, até poderíamos dizer que os 3 pontos estão alinhados. Mas para você ter certeza, você precisa aí do determinante. O determinante tem que ser igual a 0. Tá? Então, o determinante tem que ser igual a 0. Não é só colocar no gráfico e falar, olha, os 3 pontos estão alinhados. Eu consigo analisar isso no gráfico. Não é por aí. Você precisa utilizar o determinante. Se o determinante dos 3 pontos for igual a 0, resultado de um determinante for 0, significa que os 3 pontos estão alinhados. Se porventura não estiver, der qualquer outro valor, significa que os pontos não estão alinhados. Quer ver? Vejamos aí como fica montado o determinante para os pontos a seguir. Então nós temos aí o ponto A, o ponto B e o ponto C. Tá? E observa que tem sempre uma coluna. O objetivo é montar um determinante de 3×3, de ordem 3×3, 3 linhas, 3 colunas, onde eu vou ter os 3 pontos, ponto A, x1, y1, ponto B, x2, y2 e o ponto C, x3, y3. Aí completa com a coluna 1, 1, 1, e aí é só utilizar o seu método, usar a sua forma para calcular o determinante. Existem várias formas de calcular um determinante de ordem 3. Eu vou resolver de uma maneira que eu acho muito fácil, e aí você pode aplicar, repetir as 2 primeiras colunas, sem problema nenhum. Utilizar o cofator também é uma outra ideia bem legal, mas eu vou mostrar um método que é super rápido, super prático. Vamos aí para o nosso primeiro exemplo aí, ou seja, nós temos aí o ponto A, o ponto B e o ponto C, e nós temos que verificar se eles estão alinhados, só isso. Para isso nós vamos aí na nossa tela interativa resolver esse problema, E nós temos aí o ponto A, menos 3 e 5, o ponto B, 1 e 1, e o ponto C, 3 e menos 1. Nós temos que verificar se esses pontos estão alinhados. Então é só montar o determinante, Então não é muito difícil montar um determinante não. Vamos lá.
menos 3, 5, ó, ponto A, ponto B, 1 e 1, e o ponto C, 3 e menos 1. Vamos colocar uma coluna aqui, ó, com o número 1. E agora só é o seu jeitão de calcular o determinante, né? No segundo ano, a pessoa aprende vários métodos para se calcular um determinante. Então, qual será o método que eu iria aplicar? Eu vou pegar esse número aqui, eu vou repetir ele aqui, e vou pegar esse primeiro elemento, o A11, e vou repetir aqui embaixo, ó. A mesma coisa eu faço com os elementos aí da última coluna. E agora, em azul, eu vou efetuar multiplicações na diagonal principal, tá? Então, como é que eu calculo um determinante? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então, vamos lá. Vamos multiplicar isso aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1 e tem um negativo, resultado menos 1. Menos 3 vezes 1 vezes 1, menos 3. E 3 vezes 5, 15, né? Porque 15 vezes 1 também é 15. Agora em vermelho, vamos multiplicar no sentido da diagonal secundária, tá? Nós temos aqui 5, 1 vezes 5, 5, 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3 vezes 1 também 3. E menos 3 vezes menos 1 é 3, e 3 vezes 1 também é 3. Então esses em vermelho são os elementos da diagonal secundária. Bacana, isso. Então, o que é o determinante? O determinante, vamos chamar aqui de D, ó. O determinante de D, né, ó. Determinante de D é... Aí, quem são os elementos da diagonal principal? Menos 1, menos 3 e 15. Menos 1, menos 3 e mais 15, né? O 15 não tem sinal, eu tenho que entendê-lo que ele é positivo. E os elementos da diagonal secundária? 3 mais 3 mais 5. Agora é só continha. Então, determinante é... Ó, aqui eu tenho menos 4 mais 5, mais 11. Menos, essa soma aqui, ó, também dá 11. E 11 menos 11. Então, o determinante de D é 0. Ou seja, os pontos A, B e C estão alinhados. É fácil verificar que eu tenho 3 pontos. Para verificar se eles estão alinhados ou não, basta calcular o determinante. O determinante deu igual a 0, fica fácil concluir que os 3 pontos estão alinhados. É só isso mesmo. Nós temos aí um segundo exemplo, que é para realmente consolidar esse aprendizado. Verifique se os pontos A, que é 0, 2, B, menos 3 e 1, e C, 4 e 5, estão alinhados. E em seguida construa em seu plano cartesiano. Então vamos lá, nós temos o ponto A, novamente. Pode ser qualquer letra, tá? Não se prendam só a ponto A, B, C. 0 e 2 ao ponto B, menos 3 e 1, e ao ponto C, 4 e 5. Vamos calcular o determinante da matriz na qual nós iremos montar. Olha que interessante. Eu vou chamar a matriz de M e depois calculo o tal determinante, né? Vamos lá. 0, 2, menos 3, 1, estou colocando os pontos, né? 4 e 5. Depois eu só faço colocar uma coluna com o número 1, ó. Tranquilo? Então, segunda coisa, fazer aquele procedimento, olha. Último elemento da primeira coluna
Ele vai se tornar o primeiro, ó, 4. O primeiro elemento se torna o último. A mesma coisa feita, né? Ó. Eu vou destacar para você compreender isso. Ó. É bem fácil, porque assim você consegue efetuar as multiplicações sem problema nenhum. Vamos efetuar as multiplicações da diagonal principal. Menos 3 vezes 5 dá menos 15. Menos 15 vezes 1, menos 15. 0 vezes 1, 0. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1 é 8. E agora vamos em preto aqui. Multiplicar no sentido da diagonal secundária, tá? Ó, 0 vezes tudo é 0. 4 vezes 1 vezes 1 é 4. E menos 3 vezes 2 vezes 1, menos 6. Olha, o determinante de M é os elementos da diagonal principal. Menos 15 mais 0 mais 8. Menos os elementos da diagonal secundária. Menos 6 mais 4 mais 0. Agora é só fazer continha. O determinante de M é igual a ó, menos 15 mais 8, menos 7. Menos, ó, menos 6 mais 4, menos 2. Então, é fácil verificar que o determinante de M é igual a menos 7 mais 2. E isso é igual a menos 5. Olha, deu zero? Não, não deu zero. Então, eu digo que os pontos A, B e C, olha essa palavra como é interessante, não estão alinhados, né? Ele falou ainda para verificar no plano cartesiano. Vamos tentar montar um plano cartesiano. No plano cartesiano é interessante nós termos aqui uma grade quadriculada, né? E com essas linhas de grade eu consigo determinar. No seu caderno fica difícil, mas se você tiver um papel milimetrado, nossa, vai ficar legal. Então, vamos montar aqui o eixo X. E um eixo Y. Ó, X e Y. Agora é só verificar os pontos. Vamos lá? Do ponto A, eu vou colocar um de cada cor, assim, vai ficar bem colorido, o cara entender mesmo. Ó. Vamos tentar colocar os mesmos espaçamentos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Positivo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Positivo para cima. Para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O ponto A começa 0 e 2. Então vamos colocar ele de vermelho aqui. O ponto A é aqui, ó. Essa bolinha aqui. A. O ponto B é em menos 3, quando x é menos 3, e y é 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3, e y é 1. Então, aqui é o ponto B. E o ponto C, x é 4 e y é 5, né? Vamos lá. Nós temos aqui o ponto C. Olha que interessante. Eu vou tentar traçar uma reta em azul que vai ligar os pontos. Ó, com 2 pontos eu determino uma reta. Mas para estar alinhado eu preciso de 3, ó, observem. Ó, vou pegar uma reta que vai passar pelo ponto A e pelo ponto B. Mas olha o que vai acontecer. Não vai passar pelo ponto C, ó. Ó, passa por A,
passa por B. Olha que a minha margem de erro aqui está bem grande, mas não passa por C. Não passa por C. Ou seja, os pontos A, B e C não estão alinhados. É bem interessante que, ao se analisar a condição de alinhamento de 3 pontos, basta calcular o determinante. Você não precisa ficar construindo o plano cartesiano, porque a sua margem de erro, fazendo isso no caderno, é muito grande. Então, faz o determinante. Se o determinante dá igual a zero, perfeito. Os 3 pontos estão alinhados. E aí você pode conferir, mas a precisão realmente deve ser no papel milimetrado. E aí, geralmente é difícil a pessoa ter esse papel milimetrado em mãos para conferir, né? Um outro recurso interessante é utilizar um programinha chamado GeoGebra, que ele mostra também com perfeição se os 3 pontos estão alinhados. Temos aí um recapitulando, né? Quando o determinante der igual a zero, então os pontos estão alinhados. Se der zero, estão alinhados. Se não der zero, não estão alinhados. E utilizando essa informação, você tem que resolver isso. Usando os conceitos de alinhamento de pontos, verifique se os pontos D, E e F, olha, não fiquem presos aos nomes dos pontos, são colineares e monte o plano cartesiano. Colineares pertencem à mesma reta, tá? Essa mesma ideia. Colinear se estão alinhados, pertencem à mesma reta. Primeiro nós temos o ponto D, menos 2 e 7. O ponto E, 4 e 2. E o ponto F, 6 e menos 3. Olha que legal. Vamos montar o determinante aqui. Vou fazer aqui o determinante de G. Assim. A gente faz a matriz e depois calcula o determinante. Menos 2, 7, 4, 2, 6 e menos 3. Faz uma coluna tudo com o número 1. E agora, vamos repetir aqui o 6, aqui o menos 2, o 1 e 1. Olha como é fácil. Agora, vamos multiplicar no sentido da diagonal principal. Menos 12, menos 2 vezes 2 vezes 1 dá menos 4. E 6 vezes 7 dá 42. 42 vezes 1 continua sendo 42. Diagonal secundária. 6, 12, estou efetuando a multiplicação, tá? E 4 vezes 7 vezes 1 é 28. O determinante de G, det-G, é os elementos da diagonal principal, menos 12, menos 4 e mais 42, menos os elementos da diagonal secundária. 28, 12 e 6. Agora é só continha, né? Vamos só pensar nisso aqui. Então, o determinante de G, uma matriz que eu construí, 3 por 3. Calcula o determinante de ordem 3. 30, 30 menos 4, 26. Positivo, menos... Aqui é um resultado positivo. 28 mais 12 dá 40, 46. Então, o determinante de G é 26 menos 46 menos 20. Conferindo o resultado dos nossos colegas. Então, eu já sei que os pontos, né, D, né, E e F, olha a palavra não estão alinhados. Dá pra gente conferir isso no plano cartesiano, tá? Não estão alinhados, eu já sei. Vamos tentar construir o plano cartesiano. Vamos construir aqui o eixo x e y.
O eixo Y agora X, né? Bonitinho. E vamos agora assinalar aqui X, ABC, Y, ordenada. E os pontos são, vamos lá, vamos tentar colocar os mesmos espaços. Vou colocar de azul os espaços, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Isso em X. Em Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. O ponto D é menos 2 e 7. Então, menos 2 em X e vai até... Esse é o ponto D. O ponto E é 4 e 2. 1, 2, 3, 4. Ponto E. E o ponto F é 6 e menos 3. 5, 6. 6 e menos 3. Eu vou colocar esse ponto F em vermelho, só para destacar ele. Ó. E vamos colocar agora uma reta pretinha, onde vai passar por D e por E. Olha o que acontece. Realmente, o ponto F não pertence à reta, ou seja, ele não está alinhado, tá? Então, a gente consegue verificar isso. O ponto D e E pertence à reta. Não tem como traçar uma reta por esses 3 pontos. É impossível traçar uma reta por esses 3 pontos, porque eles não estão alinhados. Para saber disso, basta realmente calcular o determinante. Se o determinante for igual a 0, perfeito. Não precisa nem aplicar no plano. Deu qualquer valor diferente de 0, os pontos não estão alinhados. Esse foi o nosso Saber Mais, o método de adicionar informações. Muito interessante, geometria, questões lá do 2º e 3º ano, conhecimentos do 2º e 3º ano, que vão com certeza ajudar você nos nossos exames. Por hoje é só, futuramente tem mais.